Oi, pessoal. A gente tá aqui com o BradoCast, BradoCast. nesse dia gelado, para Nossa conversar Senhora. um pouquinho. E realmente hoje é um dia gelado, nevando. Inclusive nevando. Cara, Nevando. que coisa linda na neve. Pois é. Nunca tinha visto neve. Pois é. Esse Capaz. episódio vai demorar pra sair um pouquinho, não vai sair no dia que tá nevando, mas nevando. 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 Enfim, começando mais um BradoCast, estamos aqui, eu e o Carlão. Eu, Brunão, tudo certo, cara? Salve, mestre. Tranquilo? Quanto tempo? Ah, toda hora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver esse cara. Caraca, cara, esse é meu parceiro de podcast, é Mas, assim que ele enfim, me trata. Começando, dando os recadinhos iniciais que a gente sempre dá. Que Apoia-se. O primeiro, apoia-se. Link na descrição, Link que na é, descrição. se você puder nos ajudar monetariamente com qualquer valor, de R$1 a quanto? 50 mil 50 reais. mil, que não. Não, brincadeira, mas assim, R$1 pra cima a gente já tá aceitando muito, até porque a gente precisa, até porque não é barato manter isso aqui. E a gente gosta muito de fazer esse projeto. Gosta. E a gente espera que vocês gostem também. Siga no Instagram, @BradoCast. TikTok, Arroba canal de Bradocast, cortes, Bradocast, tudo cortes. BradoCast, é tudo Bate isso. no YouTube, no Google, que tem tudo aí. É isso. Estamos aqui com a Bruna, que Bruna. inclusive é o mesmo nome que o meu, né? Sósias. É, sósias. É. Enfim, quem é a Bruna? Quem é a Bruna? Quem está aqui sentada à nossa frente? Então, eu sou nutricionista. Eu atendo em consultório já faz quase 10 anos. 10 anos. 10 anos. Caraca. Sou nutricionista do Bruno. Nutricionista da mãe do Bruno também. Caraca. Né? A Família. minha atuação é em nutrição clínica. Clínico. Então, hoje em dia, no consultório, o que eu atendo mais acaba sendo o pessoal que vem com algum tipo de alteração, né, de exames, assim. Não é o caso especificamente, Não, né? é. Então, quem está querendo comer um pouquinho melhor, né, se organizar nesse sentido. E eu atendo bastante também os pacientes que fazem redução de estômago. Então, é o grande público de hoje Sim. e é esse. Eu lembro que quando a gente foi lá, era pra eu começar sozinho. Aham. Daí a minha mãe foi junto na consulta, a gente ficou conversando, a gente saiu, ela, eu vou querer fazer junto. Porque ela gostou do teu Que estilo, bom, assim. né? Não, Porque- mas eu achei interessante que tu falou ali comer melhor. O que seria comer melhor? Porque eu acho que pra mim comer melhor é poder comer um monte de doce, essas coisas, né? O que tu acha, assim? Vamos ver uma opinião neutra. Não sei se tu já teve Sim. acompanhamento. Não ou- tive acompanhamento, mas sei lá, pra mim comer melhor é comer o que eu gosto. Eu gosto de comer muita fruta. Eu gosto de comer muito doce, por mais que faça muito mal pra mim. Mas eu gosto. Isso pra mim é comer bem, entendeu? Mas é o que a gente acaba trabalhando no consultório também, que o comer bem, ele tá vinculado com muitas coisas, né? Sim. Comer aquilo que a gente sabe que é realmente saudável. Então, se tu for perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai saber o que é um alimento um pouquinho mais adequado, que é mais rico em nutriente, É, e vai sim. saber o que é um alimento que tem ali uma quantidade grande de açúcar, de gordura, que é mais industrializado. Isso todo mundo sabe, Sim, né? Então, o consultório, o atendimento, né, vem com esse objetivo de como fazer isso, como colocar essa alimentação um pouco mais adequada no sentido de ter ali nutrientes, enfim, mas também manter o bem-estar, né? A gente tem, posso abrir algumas coisas pessoais? Pode? De- Lógico, A lógico. gente tem um exemplo, né? Eu sempre brinco que a gente tem que comer bem, enfim, mas também tem que manter algumas coisas que são culturais, Sim. que são, né, ali do nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo pessoal do Bruno, que é a história da gemada, né? Gemada. Gemada. Eles têm na família deles por hábito Uhum. um encontro da gemada, que é o ovo, para quem não sabe, né? Sim. O ovo com açúcar Batido. batidinho. Então, tu chega ali num consultório de nutrição dizendo que o teu café da manhã é pão branco com gemada. Gemada. E aí a expectativa é que a nutricionista diga, pelo amor de Deus, Corta né? isso. Corta isso. E na verdade não. Na verdade é uma coisa que tem um vínculo muito forte familiar, né? Tem uma lembrança de infância. Então é um momento especial deles que a gente acaba mantendo e tá tudo bem. Sim. Então, É que o fato de a gente comer gemada não é que a gente senta todo dia e vamos comer gemada. A gente Exatamente, senta no fim de semana, no exatamente. sábado ou no domingo, a gente assiste alguma coisa na TV e vai comendo, come aquilo ali. É conversando. um momento especial para a Sim. família. É. Então não faz sentido nenhum um profissional de saúde
vir e tirar um momento que faz parte também da saúde Sim. da família, É a saúde né? mental, querendo ou não, né? Tradição, enquanto muita gente se reúne pra comer churrasco, o Brunão tá se reunindo pra tomar chamada. Comer gelado. Pra comer. Ora, cada um com o seu, né? Cada um com eu não tenho churrasqueira em casa, É tenho que verdade. lidar com o que eu posso. Mas Então, quando a gente fala em comer bem, acaba sendo muito amplo. Sim, Né? O que é comer bem, assim? Se for baseado em nutriente, todo mundo sabe o que é comer bem, Sim. mas a gente tem que lembrar que existe um contorno nisso tudo, né? Então, eu acho que esse exemplo é uma resposta, assim, do que é o comer bem, né? uma das coisas muito legais que eu e a minha mãe a gente percebeu quando a gente chegou lá é que tu nunca nos receitou uma dieta. Por exemplo, de manhã come isso, de tarde isso e essas porções. A gente sempre trabalhou mais o hábito alimentar do que a dieta em si. Tanto que eu comecei em dezembro, novembro, hoje a gente está em julho. Perdi 5, 6 quilos, né? Só meio que ajeitando essa alimentação. Então não é um negócio que eu parei de comer isso, cortei tudo e fui fazendo uma dieta regrada. Eu simplesmente regulei aquilo que eu já estava fazendo. Então isso foi um negócio muito interessante de se fazer. É isso que o Bruno é um paciente assim que não tinha uma necessidade de perda de peso enorme, mas aí só com essa história da gente ir conversando e vendo o que não era tão legal, o que dava para adaptar, acabou que o corpo respondeu dessa forma, né? Então, se o corpo quis assim, é assim que vai ser, né? E existem alguns momentos que, por exemplo, tem que fazer uma dieta regrada mesmo Sim, pra alcançar sim, objetivos, sim. eu acho. Por exemplo, um paciente, os pacientes que têm doença, né, normalmente. E outra coisa é, um paciente atleta, ele tem um valor ali um pouco mais específico para Sim, ele sim. seguir. É outra história, não é o meu público, né? Não é o que eu atendo. Mas tu pega também, por exemplo, um paciente que tem doença renal, né, nos rins. Ele é muito mais específico. A gente tem que ser um pouquinho mais pontual, porque existe ali uma doença instalada que faz sim diferença tu ter uma quantidade específica de tal nutriente ou do outro nutriente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que esse paciente renal, ele é um paciente como qualquer outro, ele é um ser humano. Então, em algum momento, talvez tenha gemada na vida dele também. E aí, não é porque ele tem uma doença que ele tem que perder também todo esse sentido Sim. cultural da vida. Então, a gente tenta botar numa balança e trabalhar de uma forma, tu precisa fazer isso aqui, mas a gente tem esse formato também. Então, não necessariamente precisa ter lá uma dieta extremamente prescritiva, Sim. de horários, mas ele tem que ter uma noção melhor, né? Não é diferente do trabalho que eu faço com eles, por exemplo, que é uma coisa mais, eu sempre digo, vamos vivenciar a vida de vocês, depois vocês chegam no consultório, me contem o que aconteceu, e aí a gente vai vendo o que dá para trocar ou não, né? E uma das coisas que também a gente recomenda é que se vai numa nutricionista, não esconde o que tá comendo. Não tem porquê, Por exemplo, né? não faz sentido nenhum. Eu chego lá e dizia assim, eu comia muito comia muito calzone, entendeu? Calzone é bom, hein? Calzone é muito bom, cara. Mas é que tá o calzone também, que eu comia muito, mas agora eu reduzi e Tu continuo continua comendo, continuo comendo. exatamente, né? Não precisa cortar. É. E nem a gente colocar o alimento no saco do lixo, né? Sim. Que é aquela história de eu vou pegar tudo, isso aqui faz mal, eu vou colocar lá no saco do lixo e vou jogar fora. E vou tirar da minha vida. Não é assim, porque em determinado momento tu vai ter vontade de comer também, né? Então, mesmo a gente falando só em perda de peso, né? Porque a nutrição engloba muito mais que isso. Eu tenho certeza que o Bruno sente alguma coisa melhor, não só em relação à perda de peso, né? Deve dormir melhor, né? Tem outras Nossa, coisas. agora eu durmo tranquilinha. Caraca. Tranquilinha. E aí não tem necessidade de fazer grandes cortes, assim, para atingir uma saúde, né? Isso é interessante, até porque é muito mais a construção de hábito alimentar do que regrar. Até porque se tu regra, um dia tu para e tu volta a fazer tudo aquilo. É o ensinamento, né? Que eu É. gosto muito de fazer com que o paciente entenda por que ele está fazendo aquilo, por que ele tem que fazer diferente, né? Para ele perceber também que quando ele faz diferente, ele sente alguma coisa Sim. nova. E aí ele, opa, né? Acho que faz sentido. Faz sentido. E eu vou tentar manter assim, mas sem muita restrição. E eu acho que essa história já faz alguns anos que eu não trabalho mais com a dieta prescritiva. 8 horas da manhã, come tal coisa. Porque eu entendo que já foi feito muito teste também, né? Então são 9 anos e tanto de atendimento, já deu para poder entender Sim. o que funciona melhor ou não para o tipo de público que eu atendo. E aí a gente consegue ver que não faz muito sentido ter essa prescrição, porque qualquer coisa na vida que a gente faça tão pontual
fica meio complicado. Geralmente não acontece muito. Exige muita disciplina. Exige muita Mas não é disciplina. nem a questão de tu ser disciplinado ou não. Eu acho que tu pode sim ser uma pessoa disciplinada e mesmo assim não conseguir, porque aquilo não faz muito sentido, né? Eu uso sempre o exemplo que é se a gente pegasse uma cartilha e fizesse assim, Bruno, 8 horas da manhã tu vai arrumar a tua cama, todos os dias. Aí depois, sei lá, 10 horas da manhã, tu vai ali na rua levar teu cachorrinho passear. Faça chuva, faça sol, faça neve, né? Então, assim, tu vai conseguir fazer aquilo durante uma semana, durante 2 semanas, mas o ano que vem tu não vai conseguir mais, tu já vai estar de saco cheio, né? Não vai conseguir manter, né? Não vai Tem ser uma dias, coisa... tem dias que eu quero levantar às 9, tem dias que eu quero levantar às 7. Exatamente. Então é de dias, né? E vai mudando. Não tem como a gente obrigar a fazer um passo a passo o tempo todo. Não tem como. É, Fica e muito complicado. Tu citou ali da vontade, né? Vai muito da vontade da pessoa, do que ela quer comer. Mas é uma pergunta que dá em 2 respostas. É bom barrar a vontade? É saudável a gente, por exemplo... A vontade muitas vezes é psicológica, né? Sim. A gente tem uma vontade psicológica de comer uma coisa. É bom barrar essa vontade? A gente vai conseguir resultado barrando essa vontade ou só vai piorar? É bem que nem tu disse, tem dois tem- momentos assim, né? Vamos tentar pegar um exemplo bem para ficar mais fácil do pessoal entender. Vamos pegar pizza, Sim. por exemplo. Ah, uma pizzazinha. Né? Quem não uma gosta, né? pizzazinha. Eu adoro comer pizza também. Então, adoro comer pizza, tô morrendo de vontade de comer pizza. Faz 1 mês que eu não como pizza. E hoje eu tô, meu Deus, nevou, né? Tô querendo comer uma coisa para me aquecer, porque eu tô com frio, sei lá, quero comer a pizza que eu Uma pizza cai adoro. bem. O que tu vai fazer? Comer a pizza. Comer a pizza. Não tem problema nenhum. Eu sempre falo, quanto vai comer, né? Que o Bruno já tá cansado, né? Vai comer até aqui ou vai comer até sobrar Sim. um espacinho? Vai comer rápido aquilo ou vai comer devagar e vai aproveitar aquele alimento que tu gosta tanto? Comeu a pizza, vamos pensar nesse jeito. Comeu, não comeu uma quantidade muito absurda, comeu devagarinho e tal, tá tudo bem. Amanhã eu vou estar com vontade de pizza de novo, porque eu adoro. Vou barrar minha vontade ou vou respeitar, porque então eu entendi que agora eu preciso respeitar as minhas vontades e que tá Sim. tudo bem, né? Será que amanhã eu vou comer de novo? Tem... Aí não vai dar. Aí não rola, né? Aí não vai como. dar. Daí tem Então que a pedir um gente- hambúrguer. Tô brincando. Não, Aí a não. gente muda o cardápio. Então, assim, é esse cuidado só que tem que ter, né? De Sim. tu não vai sempre barrar as tuas vontades e tu também não vai sempre respeitar as tuas vontades. E aí, se a gente começa a ver que isso tá ficando muito frequente, assim, né? Essa minha vontade é sempre, eu não tô conseguindo barrar, a gente pensa, de repente, num acompanhamento até psicológico para entender se aquela vontade está vindo de uma outra fonte, Sim. né? E aí não adianta a gente trabalhar só com a nutrição e esse entendimento de comer ou não comer. De novo, tem algumas doenças que a gente precisa ser um pouco mais pontual, né? Então, um paciente diabético, eu não posso dizer para ele todo e qualquer momento que tu tiver vontade de comer doce, vai lá e respeita a tua vontade. imagino. É outra situação, né? Com certeza. Então, depende. A resposta seria depende. Depende. Bem Depende. preciso. Depende. Não, mas é isso mesmo. Porque é o que eu penso. Se tu barra muito a tua vontade, eu acho que vai alimentando essa vontade e Exatamente. pode causar até um problema psicológico. Exatamente. E daí tu fica barrando a pizza, daí quando tu pede uma pizza, tu agora eu vou avacalhar, como uma Aí tu pizza vai inteira. comer. Come a pizza inteira Inteira. e só piora. Tu acaba com um problema psicológico e com um problema... É um círculo, É, né? é um Tu círculo. fica girando. Então, assim, eu evito, em qualquer coisa da vida, né? Sim. Eu evito, daqui um pouco não consigo mais evitar, e aí eu vou lá e consumo Pois é. aquilo, né? De É uma bem forma isso. que não é interessante. Então, por isso, a pergunta até lá do começo, né? O que é comer bem? Tu viu como engloba? Pois é. A gente tem que... Só que nas discussões em consultório, tu começa a entender se o teu comer tá ok ou se não, né? Se aquilo é uma coisa que tá a mais, que não tá ali, não tem necessidade de comer. Mas a gente precisa entender que é normal também ter vontade, que o alimento, ele é sim uma fonte de prazer. Então, a gente gosta de determinados alimentos. Sim. Eles te remetem a muita coisa. Então, o exemplo da gemada, né? O Bruno daqui a um pouco vai ter lá
seus 40 anos, e na memória dele ele vai ter a gemada, que era um momento de carinho que ele dividia com a mãe dele. Então, ai não, mas não vai dar para comer essa gemada agora. Não faz sentido. Vai ser uma coisa de lembrança. A gente tem muito isso de Sim, memória tem, afetiva tem. também com o comer, né? Uma das coisas mais da hora que eu aprendi, que a gente meio que faz assim inconscientemente, eu e minha mãe fazia, meu irmão também, que é tipo, nossa, isso aqui tá muito bom, mas eu já tô cheio, mas eu vou servir só mais um, porque tá muito bom. Eu fazia isso, tipo, com tudo, daí eu percebi, acho que tem um problema aí. Tá dando ruim Porque, isso. por exemplo, estrogonofe aqui, ó, arroz estrogonofe, saladinha, pei, comi, nossa, tá muito bom, tô cheio, mas tá muito bom, mais uma. Vou comer mais Eu um faço pouco. isso aí também com sobremesa, cara. Tipo, principalmente sobremesa gelada, que dá pra te comer só na hora, por exemplo, o pudim. Ele é maravilhoso ali na hora que tá pronto, né? Aí eu, nossa, tá muito bom, vou ter que aproveitar isso, daí pega mais um Comer. pouco. Isso é um problema, né? Às vezes sim. É. Se tu, em determinado momento, eu sempre dou esse exemplo também. Fui para o Japão, Sim. uma viagem única da minha vida. Entrei num restaurante, adorei a comida. Sinto que eu tô com uma minha sensação de saciedade ok, mas eu quero dar uma... Uma a Ai, mais. tá tão bom que eu queria só um pouquinho a mais. Num momento tão específico que daqui um pouco é uma vez na vida, vai lá e tu come aquele um pouquinho a mais, não tem problema nenhum. Agora, se todos os dias em casa eu me servir de estrogonofe, aquele pouquinho a mais, não vai dar certo. É. Porque aí o teu corpo tá te dando o sinal de que a minha saciedade precisa, né, de tanto alimento, e eu tô sempre um passinho à frente, um passinho à frente. Então não tem necessidade, né? É, eu acho que isso acaba alimentando um vício, acaba não é- criando um vício psicológico, É um porque hábito, né? Um hábito. é um hábito. É um isso aí. hábito. Demais. A gente tem também aquele exemplo do café, tu lembra? Lembra? Não sei se tu quer contar. Claro, claro que conto. Não, com todo prazer. Café. A minha história com café é a seguinte: eu não tomava café. Até que eu queria começar a tomar café porque eu achava que era legal, era cool. E daí eu comecei a tomar café em julho do ano passado. Fez um ano. E daí eu tomava um pouquinho, daí eu botava 2 colheres de açúcar. Pra, né? Ir bem. É suave. Ir bem. E daí beleza, eu continuei nisso por quase um ano. Eu fui até abril, por ali, tomando com 2 colheres de açúcar. Daí teve um dia na estrada que eu ia vir pra uma gravação do podcast, eu tava viajando de manhã e ia ter uma gravação de tarde. E daí eu acordei, era 7 horas da manhã e eu tinha ido dormir tarde. Daí eu pensei assim, nossa, um cafezinho agora vai bem. Daí a gente foi pegar na estrada, né, um café pra eu tomar. E daí eu peguei um café que era... Qual que é aqueles café forte? Expresso? Expresso. Eu peguei um expresso, só que eu não fazia ideia que expresso era forte. Daí eu peguei o expresso forte e botei as 2 de açúcar normal. E ficou muito forte. Sério? Só que eu disse, eu preciso tomar esse café. Daí eu tomei o café. Daí eu pensei assim, cara, eu tomei esse café forte pra caramba. Talvez eu consiga tomar café sem açúcar. Daí eu fui experimentando. Daí em vez de 2 colheres, eu botava 1,5 colheres. Daí eu fui por umas 2 semaninhas, daí eu tomava. Daí eu diminui pra 1 colher de açúcar. Daí eu tomava também, daí tranquilinho, até que eu cheguei num ponto que eu não tomo mais. E agora eu tô curtindo tomar até mais forte do que o normal. Vai adaptando, Então, né? isso é uma parada muito Mas interessante. o exemplo que eu tava dizendo é aquele do... Lembra do bule inteiro de café? Ah, que um é dia verdade. tu chegou e tu me disse, eu tô sentindo uma coisa estranha. Tive problema com o café agora que eu vi. Sério? Não, é que assim, eu tava nessa fase que eu tava tomando café. E daí eu passava o café no filtrozinho e passava um bule de café, que dá tipo umas 4 xícaras, eu acho. Já tinha a porção certa, né? Sim. Daí eu passava o bule inteiro, porque, né, vou passar o bule inteiro. E daí eu tomava, só que eu tomava tudo de manhã, tá ligado? Um bule inteiro de manhã. Tomava Que é 4 xícaras de café de manhã. manhã. Daí eu sentia que de meio-dia eu tava tremendo assim, e daí eu não sabia se é porque eu não tinha comida suficiente ou porque eu tinha tomado muito café. Caraca. E daí eu cheguei pra ela e falei assim, eu tô tremendo muito de meio-dia, eu passo um bule de Tem café. alguma coisa acontecendo. Tem alguma ele coisa disse. errada, eu não sei se eu não tô comendo o suficiente ou se tô tomando muito café. Daí ela, tu tá tomando um bule de café inteiro. Não, e aí foi bem essa história das porções, né? Sim, do comer a mais, porque tá muito bom. Então, qual o exemplo do Bruno era? Já que eu passava um bule inteiro de tomar um café, bule inteiro. em teoria eu tomava o bule inteiro. Sim. E aí esse que a mais tava Fazer o- trazendo um malefício, né? Fazer eu tremer, era loucura, bicho, loucura. Daí, E aí aquele dia ele... acho que é o café. daí eu percebi que não era só no café que eu fazia isso, era com todas as coisas, que eu servia tipo um prato, ou qualquer coisa assim, uma colher, só pra completar. E isso é muito errado, um negócio só pra completar, Sim, sabe? sim.
Então foi um negócio que... Então são coisinhas sutis que foram acontecendo, acumulando, né? assim. Se tu for ver, a gente te tirou pra Cristo porque tu é o exemplo real que a gente Ah, tem não, pode aqui me hoje, tirar, né? fica à vontade. Mas se tu for ver, as mudanças que foram feitas não foram tão bruscas, né? No meu hábito alimentar? Não chega a ser tão brusco. Eu acho que foi mais um endireitar o caminho do que trocar Exatamente. totalmente o caminho. Foi só ajeitar Exatamente. aquilo que eu já tava. Porque eu comecei na nutricionista, eu comia salada. Só que antes eu não comia salada. Eu não gostava muito. Daí eu criei o hábito de comer. Comia verdura, sempre gostei. E daí foi um negócio de alinhar. Tipo aquele negócio mostra do prato. Tem um exemplo do Sim. prato, que é o prato ideal, né? Que daí é 25% carboidrato, 25% proteína e 50% salada. Então esses pontos, assim, foi legal pra endireitar no caminho. Que aí tu Isso que visualiza também, né? visualiza, A hora que tu visualiza. monta o teu prato, tu olha pra ele, ele tá ok. Nossa, quando eu assim, termino de servir, eu olho assim, 25, 5. Ó, certinho, é nóis. Pega um paquímetro, vai medindo, Pega uma assim. régua, faz um traço assim, deu, hoje eu arrasei, né? Onde eu fui? Cara, Mas é Também muito vai interessante. ter exceção, né? Conta um pouquinho pra eles de quando o prato não fica assim, perfeito. Vamos ver se o Bruno tá treinado. Ih, Caraca. agora pegou, hein? Agora pegou, hein? Putz, aí eu vou ficar te devendo, viu? Pelo amor de Nessa Deus. Não situação- acredito, Bruno. Não, que vem essa história de novo, né? Existe uma regrinha, que seria o que é o adequado, mas existe um momento de saída da equação. Sim. Que é, tu vai lá na casa do teu amigo jantar. Ah, tá. A mãe dele fez um jantar, né? É risoto, só. Risoto de aspargo. Nossa. E na casa dele, eles não comem salada e eles, sei lá, não tinha carne naquele dia. Como é que ficou teu prato? Full carboidrato, Pois 100% é. carboidrato. Isso é um problema? Um probleminha. Mas Se for todo contexto, dia. é. Nesse contexto, não. Porque é tipo eventos raros. É o E mesmo aí tá exemplo. tudo bem. Mas e se tu for almoçar na casa desse teu amiguinho quase todo dia? E aí? Ah, Aí é não. problema. Aí a gente Aí já virou um entra problema, né? Aí virou um problema. Pois é. É que nem aquela coisa que tu falou do Japão, por exemplo. Tipo, as pessoas vão viajar com amigos. E daí, até eu passei um mês de Jurerê. Daí a gente tinha, assim, o almoço. O almoço normalmente era bem tranquilinho, a gente conseguia fazer isso tranquilo. Mas daí chegava de noite, às vezes a gente pedia alguma coisa, ou fazia janta. Então é aquele negócio que não era todo dia. Sim. Então eu não sentia peso de comer uma pizza, por exemplo, ou comer um Sim. hambúrguer. Aquela vez que tu foi lá, a gente pediu Sim. uma pizza. Não senti E peso não tem nenhum com nem isso. porquê, né? É. Assim, eu vou sair do que está sendo proposto para mim, não tem nada a ver, né? É só mais um dia. Claro, ficou 30 dias fora. É. Comeu um hambúrguer todos os dias de noite. Vai dar certo? Aí. Não Não foi o que vai. aconteceu, tá? Não, vou deixar claro, foi só de vez em quando. Não vai dar certo, mas de repente também é um período que, né, não é o mais adequado, mas depois volta para a rotina normal também e adapta, então tá tudo certo, né? Uma Sim. parada que trocou muito pra mim foi o salgadinho. Que eu comia muito salgadinho. E daí eu comia muito Doritos, né? Que eu curto Doritos. Sim. E daí aquela vez tu me mostrou os ingredientes do Doritos e os ingredientes do Lay's. Aquilo pra mim foi um absurdo. Que ingredientes Doritos, uma lista de coisas. Gigante. Gigantesco. Do Lay's padrão, né? O Lay's Dois. original. Tem tipo três ingredientes. Sério? Deu ali, caraca. Batata, óleo e sal. Né? É, batata, óleo e sal. E daí eu olhei assim, tipo assim, não é bom comer tudo salgadinho Sim. muito todo dia. Mas tipo assim, se é pra comer um dos dois, escolhe o que é menos pior, né? É. Então isso foi uma troca muito interessante também. Pois é, eu nunca gostei de salgadinho, nunca me atraiu o salgadinho. Ah, vai se ferrar. Não, tô brincando. eu acho que isso até é uma coisa boa, porque salgadinho é um alimento muito industrializado, né? Porra, Na é muito. verdade, o problema é a parte química também que tem Sim. dentro, né? Que a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim. Comer só alimento ultraprocessado não tem como, né? Pois Isso eu é. me lembrei agora que tu falou de industrializado. Eu lembrei de um convidado que veio aí. Ele disse que ele foi pra Austrália e trabalhou um tempinho de agro, assim, na fazenda. E daí ele disse que ele via ele trabalhava num lugar que tinha os Era a picles. fábrica de pepino. É, Pepino. fábrica de pepino do McDonald's. É. E daí ele tinha lá os pepinos, e daí tinha as plantações e eles adicionavam os químicos. Tu podia ver o pepino inflando, assim, enchendo. Tanto que tinha É. uns que eles jogavam fora, porque ficava muito evidente que era mutante. Daí eu fico pensando, cara, a industrialização É, de alimentos pois é um é, absurdo, E cara. tu vê, e não faz sentido, porque a hora que tu olha para um hambúrguer, assim, mais de fast food, mais de rede, tu vê pão, queijo, É, pepino. Aparentemente aquilo não parece ser tão, né? Tão uma ruim. coisa tão ruim. E aí, às vezes, tem esses exemplos, assim, de
que alguém viu, como que é. Pois é. E realmente ali tem coisas que a gente não enxerga, né? A gente fica assustado quando descobre como é que é produzido, né? Eu imagino, eu ia ficar em choque se eu visse o pepino crescendo. O que é isso, cara? Ele falou que de manhã tu viu o pepino normal, assim, e de noite tu viu ele Gigantesco. Alguma coisa gigante. tem, né? Não é normal. Pois é. Não E tem uma complicado. coisa... Pode falar. Não, pode Não, ir. tem uma coisa que eu acho muito interessante saber, porque eu faço isso muito. E muito. E eu acho que eu não sou o único que faz isso. Eu como muito doce, depois salgado, e depois doce, e depois salgado. Eu acho que é pelo próprio paladar, assim. Sim, mas será que isso faz mal sei lá, pra vida? É que é no... Pro sistema Pensa num imunológico. contexto, né? Sim. Se tu tá ali, sei lá, comi... E em que contexto isso acontece? Ah, geralmente na janta. Tipo assim, tu comeu salgado. O que é É. o salgado? Ah, a janta, Tá, provavelmente, e por daí o exemplo, doce é uma arroz. sobremesa. Isso. Daí o salgado de Daí novo, uma depois outra eu refeição. geralmente Aí tu imagina, vamos pensar no volume que tu comeu. Por estar fazendo essas trocas, Sim, né? sim, Eu já jantei. Em teoria, eu já tô saciado. sim. Aí eu quis o doce. Aí beleza, comi o doce. Aí já tô um pouquinho além da minha saciedade. Já não seria necessário. Aí eu quis o salgado. De novo. Porque provavelmente é o que tu sente na tua boca, assim, né? Ah, eu sinto sabor doce. Ah, agora eu quero, sei lá, sentir o sabor salgado. Entendi. E aí tu vai oscilando. Mas Sim. o que é ruim é, vai chegar no fim disso, tu vai ter consumido um volume de comida, às vezes, desnecessário, né? Mas, por exemplo, se Tu diz fazer esse... misturar as coisas. Não misturar. Comer em tempos, né? Por exemplo, na janta, comer a janta normal, uma comida salgada, depois, 1 hora depois já come um doce, 30 minutos come outro salgado. Mas... Mas, por exemplo, não faz mal misturar as comidas? Se O doce for- com o salgado? Não Porque em faz? teoria o teu corpo está preparado para digerir Sim. aquilo que é, né, doce com salgado, não tem problema. O problema é tu ficar toda hora estimulando o teu sistema digestivo para ele iniciar o processo digestivo, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente trabalha também bastante no consultório, que é comer a tua janta, deu, sabe? Ai, vai comer uma sobremesa, então come imediatamente ali junto com a refeição para aquilo descer para o teu estômago e aí tu deixar o teu estômago trabalhando em paz, porque se tu ficar toda hora colocando alguma coisa para dentro, pensa que ali dentro vai estar digerindo e aí tu vai colocar uma coisa mal digerida, daí vai misturar com aquilo ali, então dá um certo tempo, né? Então a gente diz que mais ou menos um prato assim, daquele que o Bruno falou, né, 25 e 50% de vegetais, ele demora entre 2, 3 horas para fazer o processo digestivo. Então tu imagina que cada meia hora que tu ficar colocando coisa para dentro, dá uma atrapalhada Sim. naquilo, né? Então tu vai lá e tu come, deixa o teu corpo fazer o trabalho dele, quando ele estiver vaziozinho ali, tu come de novo. E aí isso vai funcionando de uma forma mais eu natural. até ia te perguntar, por exemplo, comer doce, salgado depois da janta. E se eu fizesse isso ao longo do dia inteiro, né? Em quantidades menores? De vez me encher, subir da minha saciedade, que nem tu diz, exagerar da minha saciedade, comer até o limite que eu sei, né? Que nem tu disse até aqui assim, só que comer durante o dia inteiro. Seria menos pior. Sim. Do que tu... É que depende... A gente não sabe de que alimento a gente está falando, em sim, que varia contexto muito. a gente está Sim. falando, se isso vai entrar numa refeição ou não, né? É difícil sempre da gente responder uma pergunta muito certeira, assim. Sempre a resposta é depende. 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 É verdade, Né? depende. Vamos avaliar, porque precisa saber quem tu é, como é que é a tua rotina, como as coisas funcionam, se isso é muito frequente ou não. Tem vários dependes, né? Sim. Mas normalmente é mais adequado a gente dar uma... Vamos pensar assim, ó. Um paciente que ama comer chocolate. Aí ele se cuida muito para comer uma vez por semana. Aí uma vez por semana ele come uma barra inteira. Numa vez, louco. assim. Que fé. É melhor ele comer um quadradinho por dia, 2 quadradinhos Sim. por dia, do que num sopetão ele ir lá e comer a comer- barra inteira. entendi. Né? Normalmente funciona assim. Que daí tu não causa um excesso. Porque tem que pensar que cada momento que tu tá colocando para dentro é um momento que o corpo tem lá para trabalhar, para digerir, para absorver, né? Se tu colocar muita coisa num momento só, aquilo gera uma sobrecarga. Então é muito melhor tu dar pequenas Quantidades. quantidades ao longo de um tempo,
para não gerar uma sobrecarga, do que daqui a um pouco tu pegar e dar ali Sim. um sopetão, né? Isso me fez pensar também que normalmente em dietas as pessoas gostam de falar do dia do lixo. Isso é bom ou Não, é isso é horrível? Não, é que, de novo, visões e visões, né? Cada nutricionista tem uma forma de trabalho, cada nutricionista vai ali seguir da sua forma, como achar melhor. Eu não concordo com a história do dia do lixo, assim. Porque, primeiro, que o alimento não é lixo, né? Então, Sim. por que eu tenho que ter um Fato. dia de lixo? Mais um pepino gigantesco. Que um Daí- mutante. daí, bebê. Complicado mesmo. Mas, na verdade, o que tem? A gente sabe que os alimentos têm ali. Alguns deles vão ter, sim, química dentro, eles não vão ser tão legais para a saúde, mas eles também têm aquele fator de prazer, né? Que é a gente gostar do sabor, que é a gente querer comer Sim, aquilo. sim. E aí tá tudo bem, só tu querendo comer aquilo já não é um lixo, né? É verdade. Então Pois é. eu não gosto muito dessa ideia porque a gente cria um saco de coisas boas e coisas ruins. Então sempre que tu estiver fazendo a coisa ruim, não vai te remeter a uma coisa interessante, né? Tu vai talvez sentir uma culpa ou achar que não deveria estar comendo aquilo ali por um motivo e não, daqui a um pouco tu nem consegue ter um momento de prazer com aquele alimento que tu tá afim de comer, né? É. Então eu não concordo muito com isso. E pensa também que o dia do lixo, aí a pessoa fica a semana inteira esperando o tal do dia do lixo, né? Aí no dia do lixo, o que ela faz? Sim, top. Sim, top. Que é o que a gente Pra estava falando aproveitar, né? antes. Pra aproveitar. Pra aproveitar o dia do lixo. Será que é bom pro corpo? Ai, não tem como ser bom de jeito nenhum, né? Não tem Imagina. como ser bom. Então tu cria, a gente falou também da questão psicológica, né? Que É. pode estar ali vinculada. Tu cria uma coisa que não é legal psicologicamente e também fisiologicamente não é Sim. legal. Então não vejo nada de legal no tal do dia do lixo, né? Nunca usei no consultório, assim, dia tal, tu tem uma refeição livre. Aí parece que as outras estão presas, Proibidas, né? Proibidas. É aquilo que tu falou, né? É melhor digerir esse dia do lixo ao longo da semana Claro, do que né? simplesmente vir com o boom, né? Claro. E também, assim, digamos que a gente escolheu lá sábado para ser o dia do lixo, né? Aí chega no sábado, eu não tô afim de comer Porcaria. alguma coisa que eu considero lixo. E aí eu faço o quê com essa informação? Daí eu vou comer só porque é o dia Sim, específico. Pois E é. aí vai que os amigos se reúnem para comer tal coisa que foi considerada lixo na terça-feira. Eu não vou comer porque Não eu não posso. tô no meu dia do lixo, né? Sim. Então, para mim não faz sentido, faz, assim. né? Eu acho que a gente primeiro botar os alimentos todos no mesmo padrão, entender que existem coisas que são mais processadas e a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, ter uma quantidade maior de alimentos mais naturais, que são, a gente chama de minimamente processados também, né? Não sei se vocês conseguem ter se vocês têm essa noção também do Sim. que é minimamente processado, Sim, do sim. que é in natura e do que é ultraprocessado, né? São coisas diferentes. Sim. Então a gente evita o que é ultraprocessado e escolhe em momentos que tu tá escolhendo por prazer, Pra ficar exemplo prático aqui, esses três, dá um exemplo de cada um só pra ter o... Vamos pegar assim, ó, milho, tá? Milho. O milho que eu comprei no mercado da Espiga, ele é in natura, Natura. né? Ele foi ali. O milho que daqui um pouco tá numa latinha, mas é uma latinha que não tá ali cheia de conservante, ele foi minimamente processado. Um fandangos Aí é complicado. é ultraprocessado. Então é mais ou menos assim, sabe? Um frango, vamos pensar um frango que eu comprei lá congelado, ele é frango, Sim. né? Aí eu comprei ele já desfiado, ele já foi minimamente processado, mas aquilo ali tá tudo bem, assim, não é nada absurdo, né? E aí a gente pensa num nuggets. No nugget. Ele já foi para um Sim, ultraprocessado. já foi. Então é esse cuidado, assim, que a gente consegue ter, né? Daqui a um pouco tu pode fazer um nuggets caseiro. E aí ele já fica uma coisa que minimamente processada Um pouco também. menos processada, né? Do que o ultra. Sim, porque daí tu não vai colocar conservante, tu não vai colocar, tu vai botar ali A não ser frango. que tu tenha na tua casa e A queira usar não no teu ser que tu nugget. tenha um laboratório, Vai saber, né? A gente não conhece as pessoas. vai saber, né? Pode esperar qualquer coisa Pois do é, ser humano. É, lógico.
Se tem é porque existe, né? Então, se tem, porque é Pelo verdade, amor é de verdade. É mais ou menos por aí. Não sei se deu pra entender assim. Deu. Com certeza. Eu não queria ver o processo de fazer nugget. Nunca vi, sei que é horrível e não quero ver também. Tem uns vídeos no YouTube Tem, que a gente consegue Não quero ver, cara. assim. Deve dar bonito. Eu não sei se vocês conhecem o Jamie Oliver. Não. Não conheço. É um cara que ele é britânico e ele trabalha com gastronomia, né? Sim. E ele fez um projeto que era para ver sobre a merenda escolar, faz muitos anos isso. E aí, em determinado momento, ele reuniu as crianças lá e aí ele disse, agora eu vou mostrar como é que faz o nuggets, né? Daí ele Nossa. botou lá todas as coisas e tal. Aí no final ele disse assim, e quem que vai querer comer nuggets agora? E as crianças todas. Não adiantou pra nada. Aí não. Então, tem coisas Sim. que às vezes a gente sabe que não é tão legal, aquela a composição, né? Mas a gente adora o gosto e Sim. aí a gente acaba ignorando o que tem dentro, assim. Finge que não viu, Finge sabe? que não viu. Só tem que ter cuidado. porque Acontece não- muito disso. Isso é uma parada que eu acho que é o que a gente mais prioriza hoje, assim, no ser humano normal. Prioriza mais o gosto do que o que tem realmente no alimento, É. né? É muito da questão do prazer, né? Principalmente psicológico até. É. Mas tem uma coisa que eu queria te perguntar. É saudável as pessoas, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas se automedicar em relação a alimentos? Eu não sei como é que eu poderia usar essa... Auto-receitar? É, Não sei se sei lá se auto-receitar. existe um termo pra isso. Tu diz alimento em específico ou já pensando em vitamina, que hoje em dia a gente consegue comprar nas gôndolas? Também nisso, é exatamente o né? que eu ia te falar. As pessoas, por exemplo, que pensam, eu tô com não sei o que, tô me sentindo meio mal, vou comprar Gripe. aqueles gominhos de vitamina C. Não, Isso não é legal. saudável, Não né? é legal. Porque, na verdade, tu não sabe quanto que essa pessoa consome com alimentos, né? Então, eu tô gripado, então eu vou tomar vitamina C que eu fui lá comprar na farmácia. Não tem muito porquê, né? Porque daqui a um pouco tu já tá com a quantidade adequada, tu já come, e eu vou dizer que não é difícil de conseguir os teores de vitaminas normalmente, assim, por exemplo, vitamina C. Tu come uma laranja e deu, sabe? Já tem a quantidade necessária. Então não tem muito porquê tu ficar colocando aquilo a mais. E aí pode sim dar algum problema. Então tem que ter cuidado, né? Não é, porque é vitamina, não dá nada. Ou porque é um chá, não dá nada. Daqui um pouco dá, né? Então tem que ter cuidado, sim. Tem coisas que não adianta tu achar que tá fazendo certo e, né? Tem muito aquela que... Deu branco. Boa. Não, mas o que eu ia relacionar aqui desse negócio de automedicar, que hoje em dia tá muito na moda, por exemplo, pessoa que vai na academia comprar pré-treino, suplementação, whey, essas paradas. Isso pode ser um problema se a pessoa automedica? Pode, Muito? pode. É. Sim. E às Justamente vezes tu vê no consultório, assim, a pessoa que chega já tomando um monte de coisa e que não tem necessidade nenhuma, assim, né? Que dá pra gente... A gente tem que pensar que tudo é uma indústria também, né? Então, o interesse do pessoal é vender. Então, vai ser interessante a pessoa usar isso ou usar aquilo. E, na verdade, às vezes não é, né? Então, tem muito marketing envolvido. A gente tem que ter muito cuidado. Não é o meu público, o pessoal mais de academia, assim, não é o que eu trabalho específico. Mas a gente vê que hoje em dia, vai pra academia, já vincula com uso de Pré-treino, suplementação, né? Parece que tu ir pra academia e não tomar suplemento, então nem vou. É como se não fosse... então não vou né? mais. Então não vou, né? E não é bem por aí. A gente Sim. tem atividade física é importante. Algumas pessoas precisam de algum tipo de suplementação. Mas a grande maioria, eu vou dizer assim, eu vou para academia 3 vezes por semana, conseguiria tranquilamente comer alimento e ficar tudo bem, né? Dependendo do objetivo também da pessoa, né? Uma das primeiras coisas que eu te pedi foi justamente isso, né? De suplementação quando a gente chegou lá, na questão de eu ir na academia. Só que daí tu já me refutou de uma vez, falando assim, por exemplo, eu vou ou 11 da manhã ou 2 da tarde na academia. Esse é o meu horário normalmente. E tem um almoço ali no meio, ou antes ou depois. Então aquilo que eu gasto na academia, eu Não tem recupero no almoço, né? necessidade. Não tem necessidade, né? E aí o resultado tá bom, tá tudo certo e não precisa. Como de repente chega alguém que precisa também, né? É muito individual, mas tem que ter muito cuidado, assim, eu fui numa loja, comprei tudo que me ofereceram e agora eu tô tomando,
né, vi na internet e daqui a um pouco aquilo acaba prejudicando, né? Tem que ter cuidado, a gente tem que ficar bem atento, assim, não é brincadeira, né? Sim. Tanto que a gente comprou agora, porque eu lembro que a minha mãe ela vai muito cedo e eu tô fazendo personal às 5 horas da tarde, normalmente. Só que eu não cheguei a tomar ainda. Eu tô fazendo esse mês porque normalmente eu como antes um omelete, alguma coisa assim, e eu não sinto que eu Aí preciso, não tem sabe? porquê, né? É. Mas que foi a orientação que foi passada, assim, que tu pode também ter em casa, claro, a gente tá falando de whey protein, né? Que Sim. seria só um complemento do valor de proteína proteína. no dia, assim. Então, tu pode ter em casa e não necessariamente tomar todos os dias. A gente acaba explicando por que tu tá tomando aquilo, né? Qual é o horário que fica interessante ou não. E às vezes não tem necessidade de utilizar, né? Isso é legal. Tanto que eu boto seringa. Tô brincando, né? Jamais. Tá louco? Mas, Tá louco? Tu não me queima aí? Ah, que isso. mas assim, as pessoas que escutam aqui normalmente têm a nossa idade, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aham. E eu queria saber justamente essa questão para pessoas da nossa idade. Sim. Se elas fossem fazer academia, elas precisariam? Não. Por causa do nosso metabolismo, assim. Não, Não eu precisaria? sempre brinco com o pessoal que vem com termogênico, né? Sim. Termogênico. Que assim, vem com, sei lá, 15 anos. Eu quero usar um termogênico. Eu sempre digo, meu querido, se tu com 15 anos tá precisando de energia, quem dirá eu, né? Então, assim, eu não acho que é necessário. Eu acho que também ninguém é grande atleta, né? Normalmente os pacientes que chegam é aquele que vai pra academia 2, 3 vezes por semana. Então, não tem necessidade nenhuma. É muito mais marketing do que não Qualquer outra vejo coisa, muito né? porquê, assim, né? Aí eu preciso de uma coisa para me dar energia. Tá, vamos conversar sobre isso. Vamos Porque tomar um se café, tu tá então. sem energia com 15 anos, alguma coisa tá acontecendo, É verdade. né? É verdade. Não é tão normal. Eu já conversei com a minha irmã, que é farmacêutica, né? E ela uma vez me explicou assim, muitas vezes, que às vezes tu tá muito cansado. Tu sai da cama, vamos supor assim, às 10 horas da manhã. Tu foi dormir meia-noite, saiu da cama às 10 da manhã, tu sai já cansado, destruído. E ela me falou assim, que muitas vezes pode ser porque tu tá dormindo tanto que tu tá se acostumando àquilo e tu quer ficar cada vez mais na cama. Então acaba sendo até uma questão psicológica, né? Sim, e aí tu vai tomar um termogênico. Sim, aí vai te destruir. Daí vai ter um ataque do Pois coração. é. Como tem também, aí vamos pegar um público não da idade de vocês, né? Vamos pegar uma pessoa assim que tá já trabalhando na faculdade, que tem a sua casa, sei Sim. lá, ou que tem filhos. Então aquela pessoa ela tem coisas para fazer ao longo do dia dela, muitas coisas. E sobra muito pouco tempo. É uma pessoa que também está sobrecarregada. E aí, eu não tenho energia, né? Eu tô me sentindo cansado. Claro, gente. Acorda às 6 da manhã, aí vai trabalhar, leva a criança na escola, volta, tem que ir na faculdade, aí faz comida, e lava roupa, e volta, daí vem. Aí eu chego em casa às 9h30, eu queria ir pra academia, mas eu me sinto tão cansada, então eu preciso... Sim, porque às vezes também é muita atividade, e aí o corpo da gente também não tá acostumado a fazer tanto, né? A gente exige muito dele. Então, será que tomar uma coisa é uma solução? É. Não Então, sei. melhor... Depende. 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 Então, se você está com dúvida para descobrir se você precisa ou não, faça o quê? Vai numa Vá consulta numa com um nutricionista. nutricionista. Pelo É. amor de Deus, não se automedique, cara. Não, pelo é a amor pior de coisa Deus. que tem. Tem que ter cuidado. Pois é. Caraca. Bom, mas eu acho que é isso aí, então. Se quer fazer alguma divulgação aí? Alguma Eu coisa? tenho a minha página do Instagram, né? Então é @alimente.nutriçãoconsciente. Vai estar aí na Vai estar descrição na também. descrição. Tudo certinho. E lá tem. Eu não sou muito. Eu não publico muito Sim. frequentemente, Não é eu não blogueirinha, sou né? tão blogueira, Criadora né? de conteúdo. Mas é uma forma da Sim. gente estar em contato, É, assim, se né? comunicar, né? Então, exatamente. Então, quer deixar uma mensagem, quer fazer uma pergunta, eu fico disponível. Então, para quem quiser tirar alguma dúvida. E se não, tem o consultório, né? Que Mas a gente pode eu acho conversar. interessante as coisas que tu possa falar, porque é bem interessante. Tem algumas receitas, algumas dicas de comparando um produto. Eu acho bem legal. É uma conteúdo coisa que é legal. mais genérica, assim, né? Nada muito específico. Porque a hora de ser específico é dentro do consultório, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua individualidade. Cada um com a sua gemada. Cada um com a sua gemada, né? E aí a gente consegue trabalhar de forma mais específica. Sim. Isso. Então fechou. Então aí. fechou, tá. então. Muito obrigado. É isso aí. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Obrigada pelo convite.